E o assunto da entrevista do programa Justiça Legal de hoje é no mínimo curioso. Nós vamos falar sobre as semelhanças e as diferenças do sistema do judiciário brasileiro e de países como Canadá, França e Portugal. E para esclarecer nossas dúvidas, nós convidamos o desembargador e também diretor executivo da Academia Judicial, Jaime Ramos. Desembargador, muito obrigada pela presença. Para nós iniciarmos, o que é comum nesses países, no Canadá, na França e Portugal, e que é diferente aqui no Brasil? Bom, uma satisfação estar com todos. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem incentivado os tribunais a fazer esse intercâmbio cultural com os países para conhecer o sistema judiciário e, de repente, introduzir alguma prática no Brasil que possa ser salutar e melhorar a prestação jurisdicional. Eu poderia dizer que todos esses sistemas vinculados ao regime de governo parlamentarista, nós podemos perceber que não há um poder judiciário nesses países, não há um poder judiciário administrativamente autônomo. Toda a administração do judiciário é feita pelos órgãos do poder executivo. E é claro que há uma autonomia do judiciário em relação à questão jurisdicional. Os julgamentos são todos autônomos, respeitadíssimos por todos os políticos envolvidos, eventualmente, em algum processo, mas a administração não é autônoma, é vinculada ao Poder Executivo. No Brasil nós temos um sistema judicial dualista, nós temos a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Em outros países, no Canadá, por exemplo, também funciona assim? O Canadá é uma federação composta por 10 províncias e 3 territórios, e a Justiça, então, é estadual e federal. Mas lá a Justiça Federal trabalha basicamente com questões internacionais e não exatamente como aqui no Brasil, em que a Justiça Federal trabalha, além das questões internacionais, também com as ações propostas contra a União, ou então as ações em que há interesse da União, das autarquias federais, das fundações públicas federais e empresas públicas federais. A diferença é essa, lá não é esse o objetivo da Justiça Federal separada. E como funciona o recrutamento de um juiz em outros países? Aqui, nossos juízes chegam ao cargo através de concurso público. E nesses outros países, como é? Certo. Os juízes de primeiro grau de carreira aqui no Brasil ingressam na magistratura, que é pelo concurso público. Isso. A magistratura aqui é tida como magistratura de juízes. Não se tem ideia de uma magistratura que não seja de juízes. No Canadá, a seleção de juízes é feita entre os advogados com notório saber jurídico e mais de 10 anos de experiência profissional como advogados. Então, essa escolha é feita pelo Ministério da Justiça com a participação dos membros dos tribunais, que fazem as suas indicações, as suas informações a respeito. Então, não há concurso público e também não é o sistema de eleição como tem nos Estados Unidos. Ou seja, é escolha mesmo, né? Há aquelas indicações o equivalente à Ordem dos Advogados aqui, a denominação é outra lá, que faz essas indicações. O Ministério da Justiça então faz o processo de recrutamento e os tribunais participam com informações. E eles são nomeados então juízes. Em França e em Portugal é diferente. Há um concurso. Há um concurso para ingresso num curso de formação para a magistratura. A magistratura em França e em Portugal, ela envolve tanto juízes quanto membros do Ministério Público. Então o concurso é um só, para ambas as categorias, e depois, quando inicia o curso de formação para ingresso, é que o candidato vai optar. Eu quero ser juiz, então o curso vai direcionar para aquele candidato que quer ser juiz, aqueles candidatos. Ou então eu quero ser membro do Ministério Público, então ele vai ter o curso de formação dirigido para o Ministério Público. São 3 anos
em Portugal. Na França eu penso que é mais ou menos o mesmo período, 3 anos de curso de formação. Nesse período de curso de formação eles não são juízes nem membros do Ministério Público, eles não fazem atividades de juízes, eles têm um primeiro ano que seriam as disciplinas mais ou menos teóricas, um segundo ano que teria mais experiências profissionais e mais direcionamento para o Ministério Público e para a magistratura judicial, e o terceiro ano seriam estágios, né? Eles se tornariam juízes estagiários. Juízes estagiários que já podem exercer alguma função no judiciário, mas bem limitadas, sob supervisão de um juiz, de um juiz já nomeado, né? Eles são nomeados como juízes estagiários nesse momento, nesse terceiro ano, e eles fazem estágios, inclusive, em escritórios de advocacia, em empresas particulares, isso para conhecer como funciona a parte administrativa, a parte judicial, a parte jurídica. Acompanhar um pouco acompanhar um pouco para depois exercerem a magistratura. Desembargador, nosso tempo é curto, mas eu gostaria que o senhor tratasse sobre uma curiosidade, digamos assim, entre essas diferenças do judiciário do Brasil, do Canadá, da França e de Portugal, que acontece uma curiosidade de Portugal, que são os agentes de execução. É bem diferente lá esse papel. Perfeito. Eu não estou recordado exatamente o ano que foi criada essa figura do agente de execução, se 2003 ou 2005, mas foi criada justamente pela preocupação que os juízes portugueses tinham, e os advogados também, da demora na solução das execuções. Lá eles ainda chamam de ação executiva, como nós chamávamos aqui. Hoje nós chamamos de execução, ação de execução. E eles então estavam preocupados porque havia 1 milhão de execuções paradas por falta de meios para dar andamento. Nós aqui sabemos, temos uma cultura de que os autores das ações, quando ganham o direito, quando o juiz lhes concede, lhes atribui o direito, de aquela expressão, o autor ganhou, mas não levou. Ou seja, não há efetividade na execução das nossas decisões e dos próprios títulos extrajudiciais, que são as duplicatas, as notas promissórias e tal. Por quê? Porque os devedores normalmente se esquivam da execução. Ora, até se esquivando da citação, ora se esquivando da penhora, colocando bens em nomes de terceiros e por aí adiante, escondendo bens, de modo que uma execução, seja de título judicial ou de título extrajudicial, demora para ser terminada. E o credor fica a ver navios. Lá eles criaram a figura do agente de execução, que vai fazer as vezes do oficial de justiça. Todos nós sabemos da eficiência do servidor que é o oficial de justiça, mas ele tem muito trabalho, além das execuções, enfim, ele tem muitas outras coisas a fazer. Então fica um pouquinho difícil para ele tomar conta exatamente de uma execução e levar adiante até o final. Então eles criaram a figura do agente de execução, que vai tomar a execução antes da citação e levar até o fim. Acompanhar todo o processo. Acompanhar todos os atos. Esse agente de execução não é um servidor da Justiça, é um servidor extrajudicial recrutado pelo Ministério da Justiça. São empresas privadas, então? São empresas privadas, são pessoas físicas que são credenciadas para esse trabalho. E o advogado, quando propõe a execução, ele já indica, eu quero aquele agente de execução lá, o tal, não? O famoso. Não? Quem paga? Por cobrar mais. Quem paga as custas do agente de execução é o autor da ação. Ele adianta as custas até que o agente de execução consiga obter a finalização da execução e pagar o credor. E o credor, então, dá isso ao ressarcimento daquela despesa que ele teve. É uma figura bastante interessante. Eu penso que no Brasil nós não temos ainda cultura para isso, né? Mas eu penso que pode evoluir, que nós podemos evoluir nessa figura do agente de execução igual nós temos os notários e registradores, que são servidores extrajudiciais, mas fiscalizados pelo Poder Judiciário.
Lá eles são fiscalizados, os agentes de execução, pelo Ministério da Justiça. Então há uma relação assim um pouquinho ainda não bem organizada com os juízes e tal. Então ainda há uma crítica em relação a isso, do funcionamento ainda não bem fiscalizado. Né? Certo, mas os advogados adoram. Desembargador, muito obrigada pela atenção, pelos esclarecimentos.